E a Caixa Seguridade acabou de soltar seus resultados do terceiro trimestre desse ano de 2024. E é claro que eu vou trazer para vocês aqui os detalhes dessa apresentação de resultados. Vamos falar também da distribuição de dividendos que deve acontecer ainda nesse ano. Vou trazer também as recomendações dos principais analistas de mercado e, obviamente, né, investidores, vamos trazer o preço teto segundo o método Barsi para você que investe em Caixa Seguridade pensando em dividendos. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala, investidores, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí sintonizado no canal A-Trade. E hoje é dia de falar dela, Caixa Seguridade. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados apresentados pela companhia nesse terceiro trimestre. E vamos começar, logicamente, aqui pelo resultado financeiro. A Caixa Seguridade apresentou receitas operacionais de 1,3 bilhão de reais nesse terceiro trimestre. Esse resultado ele foi 23% maior do que o trimestre anterior, ou seja, o segundo tri, e ele foi, investidores, 10,5% maior do que o mesmo trimestre do ano passado, ou seja, o terceiro tri lá de 2023. E olha esse resultado aqui nos últimos 9 meses, alta de 8,3% nas receitas operacionais da companhia. O lucro líquido gerencial fechou com 1 bilhão de reais. Ele teve uma alta comparado com o trimestre anterior, o segundo tri, de 30%, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 9,7%, e nos últimos 9 meses, investidores, olha isso aqui, crescimento de lucro líquido gerencial de 5,5%, um excelente resultado aí para a Caixa Seguridade. E olhando para o indicador ROI, retorno sobre o equity, a companhia está entregando aí 62,9%, praticamente 63% de ROI nesse ano. Um resultado espetacular aí para uma companhia de seguros. Trazendo alguns números de desempenho comercial para vocês, investidores, os prêmios emitidos tiveram uma alta de 2,7% comparado com o trimestre anterior, 7,8% comparado com o mesmo tri do ano passado, e nos últimos 9 meses, 7,6%. Vai lembrar, investidores, prêmios emitidos são seguros novos emitidos, ou seja, isso é receita para a companhia. E aqui embaixo a gente tem as principais unidades de negócio que trouxeram esses números aqui para a Caixa Seguridade. A parte de habitação, a Caixa Seguridade segue sendo líder aí do mercado e só nesse trimestre cresceu aqui 13%. A parte de seguro de vida teve uma queda de 5% nesse trimestre, porém representa aqui 24% do resultado da companhia. Os prestamistas representam 24% também do negócio e teve um crescimento, investidores, de 13%. Para quem não conhece, prestamista é aquele tipo de seguro vendido no momento de um financiamento ou de um empréstimo. Ou seja, você contrata lá um empréstimo consignado ou qualquer tipo de empréstimo com a Caixa, você paga um seguro que é chamado lá de prestamista. A parte aqui de residencial cresceu 13%, nos últimos 9 meses está crescendo 16%, e a parte de assistencial cresceu 25% nesse trimestre. Obviamente que a parte aqui assistencial não representa muito no volume total aqui das vendas da Caixa Seguridade, no entanto o crescimento está sendo excelente. Bom, trazendo os números aqui de desempenho operacional, o que impacta geralmente uma companhia de seguros, investidores, é isso aqui, sinistralidade. Dá uma olhada aqui nos números do segundo trimestre desse ano. Houve um salto de sinistralidade aqui para 59,4%. E por que houve esse salto aqui, investidores? Lembra da tragédia das enchentes lá no Rio Grande do Sul? Pessoas que tinham casas financiadas, ou seja, houve muito acionamento dos seguros aí da Caixa Seguridade. E obviamente que isso aqui, causou um grande impacto no resultado. E ainda assim, como vocês viram, os resultados desse terceiro trimestre vieram excelentes. Imagina se isso não tivesse acontecido, hein? Fica a dica aí para vocês, fica o insight aí para vocês, investidores. Mas dando sequência, olha aqui os resultados de sinistralidade do terceiro tri. Já voltou aqui para os números, para os patamares normais aí da companhia, como a gente pode perceber no primeiro tri de 2024, 2023 e no terceiro tri lá de 2023. Com isso, a gente percebe aqui nos números de margem operacional, olha aqui os números da margem operacional lá no segundo tri de 2024 caíram bastante. No entanto, já recuperou aqui nesse terceiro tri, fechando com uma alta de 63%, e comparado com o mesmo trimestre lá do ano passado, a alta está aqui, 1,9%. Mas vale lembrar, investidores,
esses impactos aqui, ó, na sinistralidade, gerou esse impacto aqui nos resultados dos últimos 9 meses. Uma queda aí na margem operacional de 9,1%. E para fechar aqui os resultados com chave de ouro, vamos olhar aqui o resultado operacional e financeiro. Olha aqui o lucro líquido da Caixa Seguridade. Subiu 30% comparado com o segundo TRI, 9,7% comparado com o mesmo trimestre do ano passado. E nos últimos 6 meses, investidores, a alta já é de 5,5%. Aqui ao lado nós temos a composição da carteira de investimentos da Caixa Seguridade. Vale destacar, investidores, todos os seguros pagos aí pelos clientes da Caixa Seguridade, essa grana ela é investida basicamente aqui, ó, no CDI. E olha a performance da carteira desde setembro lá do ano passado. A rentabilidade dos investimentos da Caixa Seguridade que estão atrelados aqui, ó, ao CDI vem subindo desde o ano passado e atingiram aqui a máxima de 98,8% do CDI. Ou seja, quanto mais os juros sobem, mais a Caixa Seguridade ganha dinheiro, ela realiza lucro operacional. E vai um insight aí para vocês. Nessa fase de alta de juros, geralmente o financiamento de imóveis diminui bastante e ainda assim a Caixa Seguridade conseguiu apresentar bons resultados de prêmios emitidos. Ou seja, ela tem muito potencial para distribuir dividendos e crescer aí no futuro. Com isso, a gente fecha aqui os resultados da Caixa Seguridade que vieram espetaculares nesse terceiro trimestre. Mas e aí, qual é a recomendação dos principais analistas de mercado? Para isso, investidores, eu trouxe aqui uma recomendação da XP Investimentos. Os analistas da XP estão recomendando compra aqui para as ações da Caixa Seguridade com preço-alvo em R$ 18. Ou seja, tem bastante espaço aí para a companhia crescer. Só que para fazer aquele contrabalanço, eu também trouxe aqui uma recomendação do BTG Pactual. Já os analistas do BTG recomendaram como neutra, ou seja, nem compra nem venda. No entanto, eles também estão animados aí com as ações da Caixa Seguridade, porque olha o preço-alvo aqui, investidores, R$ 17,50. Vale lembrar que o preço das ações aqui, ó, da Caixa Seguridade nesse momento estão em R$ 14,20. Ou seja, tem bastante espaço para crescer aí no mercado. E aproveitando que a gente já está aqui nessa tela, vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores de valuation aqui para a Caixa Seguridade. Olha o PL da companhia, 11,83. O PL vem subindo forte desde 2022. Vale lembrar que a média aqui está em 7,39, no entanto, a companhia começou a ser listada na bolsa aqui em 2020, ou seja, não temos muitos dados aí para gerar uma boa média para a gente ter noção aí mais ou menos para onde vai caminhar as ações da Caixa Seguridade. Mas uma referência que a gente pode ter é olhar qual é o PL lá de Banco do Brasil Seguridade. Coloca aí nos comentários, investidores, quem tem o maior PL, a Caixa Seguridade ou o Banco do Brasil Seguridade. Põe aí nos comentários que eu tô curioso para saber. Bom, dando sequência aqui, o indicador P/VP está aqui em 3,26. Quando a gente olha a média, que gira em torno de 1,83, a gente vê que ela está em alta desde lá de 2020. Ou seja, a Caixa Seguridade segue subindo aí, investidores. Olha o indicador LPA, lucro por ação, muito bom para a gente correlacionar aqui com o PL, já que o PL divide o preço das ações pela lucratividade por ação, ou seja, LPA. O LPA atual está aqui em 1,20. Quando a gente olha a média histórica, que a gente tem dados aqui, ó, desde 2019, a gente vê que ela vem crescendo ano a ano fortemente, com um destaque a partir aqui de 2022, que ela começou a crescer bastante. Ou seja, com o LPA aqui em 1,20, com certeza isso vai puxar as ações aí da Caixa Seguridade para cima. Falando nisso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de preços. Olhando aqui os últimos 12 meses, ó, a Caixa Seguridade praticamente está andando de lado desde março de 2024, ou seja, ela está num período aí, investidores, de acumulação, ou seja, os lucros continuaram subindo nesse período, porém as ações não acompanharam. Isso pode representar para você uma oportunidade de investimento aí na companhia. Bom, e para fechar a nossa análise aqui dos indicadores de valuation, olha isso aqui, investidores, dividend yields 7,50% nos últimos 12 meses. E olhando os dados históricos aqui da Caixa Seguridade, a gente percebe, investidores, que ela também cresceu a sua distribuição de dividendos, chegou na sua máxima lá em 2022, manteve praticamente o mesmo pagamento aqui em 2023 e nesse ano de 2024 já temos anúncio de distribuição de dividendos, investidores, e eu trouxe ele, obviamente, aqui para vocês. A Caixa Seguridade ela vai distribuir aí 0,31 centavos por ação. Esses dividendos eles serão pagos aqui, ó, no dia 17 de janeiro de
de 2025. E vale lembrar, a data base, investidores, está aqui, ó, dia 3 de janeiro. Ou seja, investidores, pelas minhas contas aqui, se a Caixa Seguridade manter essa distribuição de dividendos trimestral que ela vem fazendo aqui nessa casa de 0,31 centavos, com certeza nesse ano ela vai entregar aí para os seus investidores um dividendinho de mais ou menos 8%. Um excelente dividendo aí para uma companhia do setor de seguros. E, obviamente, né, investidores, aproveitando que a gente está falando de dividendos, será que a gente tem uma margem de segurança para investir em Caixa Seguridade nesses preços aqui, pensando em dividendos? Bom, para isso eu vou trazer aqui para vocês o preço teto segundo o método Barsi. E vai lembrar que eu utilizo aqui a plataforma da AGF+. E inclusive, investidores, nós temos aqui, ó, o preço teto médio e também o preço teto projetivo, que é o que interessa para você que está pensando em investir em Caixa Seguridade, pensando em dividendos. O preço teto médio, que é o cálculo que considera o histórico passado de distribuição de dividendos, ele traz aqui para a gente, ó, um preço teto de 5,28. Vale lembrar, a cotação está aqui, ó, em 14,23. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, pô, Leandro, esse valor aqui de 5,28, as ações têm que cair muito. Realmente sim, mas vale um destaque, investidores. A Caixa Seguridade fez seu IPO recentemente e o cálculo do preço teto, ele precisa de pelo menos 6 anos de histórico de distribuição de dividendos para que o cálculo seja feito de forma correta. E como nós não temos todos esses históricos disponíveis, o cálculo ele é afetado. Nesse caso, vocês devem utilizar esse aqui, ó, preço teto projetivo, que projeta um futuro crescimento da companhia. Já o preço teto projetivo, ó, tá aqui em R$ 18,50. Ou seja, com a cotação aqui em R$ 14,23, é um excelente momento de se investir em Caixa Seguridade pensando em dividendos, investidores, pois nós temos uma excelente margem de segurança para se investir na companhia pensando aí em dividendos. Com isso, investidores, a gente fecha aqui a nossa análise de Caixa Seguridade, que apresentou resultados espetaculares nesse terceiro trimestre. Mas agora eu quero a opinião de vocês. Para vocês, faz sentido investir nesse tipo de companhia ou é melhor colocar o dinheirinho lá em Banco do Brasil Seguridade? Qual das duas, na sua opinião, é melhor? Comenta aí que eu faço questão de responder cada um de vocês. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui, ó, é a Tríade.